Desde os primórdios da humanidade, a Terra tem demonstrado sua força de formas assustadoras. Vulcões entram em erupção, furacões varrem cidades, e terremotos. Os terremotos. Esses tremores, que parecem vir do nada, são capazes de mudar o curso da história em segundos. Imaginem cidades inteiras reduzidas a escombros, o chão se abrindo sob os pés, o rugido da terra engolindo tudo em seu caminho. Hoje, vamos reviver os momentos de terror e devastação dos maiores terremotos de todos os tempos. Preparem-se, pois a jornada será intensa. Era uma tarde de outono, 17 de outubro de 1989, quando a Califórnia se preparava para um evento esportivo histórico, o terceiro jogo da World Series. Às 5:04 da tarde, a terra rugiu. O terremoto de Loma Prieta, com seus 6,9 graus de magnitude, interrompeu o jogo e mergulhou a região no caos. Pontes desabaram, prédios tremeram e o estádio balançava como um navio em alto mar. Por 15 longos segundos, o terror tomou conta. A poeira que se levantava revelava a fúria da natureza, e o mundo assistia, atônito, às imagens da destruição. Loma Prieta, apesar de sua fúria, não conseguiu abalar o espírito humano. No dia 12 de janeiro de 2010, o mundo assistiu em choque à tragédia que se abateu sobre o Haiti. Um terremoto de magnitude 7,0, com epicentro próximo à capital Porto Príncipe, transformou a nação caribenha em um cenário de devastação inimaginável. Prédios desabaram como castelos de areia, ruas inteiras foram reduzidas a escombros, e o ar se encheu de poeira e gritos. As imagens que chegavam ao mundo eram chocantes: milhares de pessoas soterradas, hospitais em ruínas, corpos espalhados pelas ruas. O Haiti, já fragilizado pela pobreza, via-se diante de um desafio colossal. A ajuda internacional começou a chegar, mas a situação era desesperadora. Em meio à tragédia, histórias de heroísmo e solidariedade comoviam o mundo. Médicos e enfermeiros trabalhando incansavelmente em condições precárias. Sobreviventes retirando escombros com as próprias mãos para salvar vizinhos e desconhecidos. O espírito humano, mesmo diante da mais cruel adversidade, se mostrava forte e resiliente. O Haiti, mesmo ferido, se levantou. O ano era 1906. São Francisco, a joia da costa oeste americana, vibrava com a energia de um novo século. Mas na madrugada de 18 de abril, a terra tremeu com fúria. Um terremoto colossal, com magnitude estimada em 7,9, rasgou a falha de San Andreas. Em segundos, prédios majestosos se transformaram em ruínas. Ruas pavimentadas se abriram em abismos. Mas a fúria da terra não estava satisfeita. O terremoto havia despertado um novo inimigo, o fogo. As chamas, alimentadas pelos escombros e pela madeira, se espalharam rapidamente, transformando São Francisco em um inferno. Quando as chamas finalmente se extinguiram, São Francisco estava irreconhecível. Em 22 de maio de 1960, o mundo testemunhou a fúria da terra como nunca antes. No Chile, um gigante adormecido despertou. Era o terremoto de Valdivia, o mais poderoso já registrado na história da humanidade, atingindo a magnitude colossal de 9,5 na escala Richter. A terra tremeu com uma violência inimaginável por longos e intermináveis 10 minutos. Cidades inteiras desabaram, montanhas se moveram, e o mar recuou,
para logo em seguida se lançar sobre o continente em ondas gigantescas. O tsunami gerado pelo terremoto de Valdívia foi devastador. Ondas de mais de 10 metros de altura varreram a costa chilena, destruindo tudo em seu caminho. Mas a fúria do terremoto de Valdívia não se limitou ao Chile. As ondas gigantescas viajaram pelo Oceano Pacífico, atingindo o Havaí, o Japão, as Filipinas e até mesmo a costa oeste dos Estados Unidos. Apesar da devastação, o povo chileno se uniu para reconstruir o que a fúria da terra havia levado. Era manhã de domingo, 26 de dezembro de 2004, quando o Oceano Índico se transformou em palco de uma das maiores tragédias naturais da história. Um terremoto submarino colossal, com magnitude 9.1, rompeu a crosta terrestre na costa da Indonésia. Minutos depois, ondas gigantescas, algumas com mais de 30 metros de altura, surgiram no horizonte, avançando sobre a costa com uma fúria implacável. Era o tsunami, uma parede de água impulsionada pela fúria da terra. Em questão de minutos, cidades inteiras foram varridas do mapa. Casas, hotéis, tudo se transformava em destroços diante da força descomunal da água. O tsunami não escolhia suas vítimas. Turistas, pescadores, famílias, todos foram tragados pela fúria do mar. Mais de 230 mil pessoas morreram em 14 países, tornando o tsunami do Oceano Índico um dos mais mortais da história. A tragédia expôs a fragilidade humana diante da força da natureza. O Japão, um arquipélago moldado pela fúria da natureza, já havia sentido a força dos terremotos antes. Mas nada poderia ter preparado o país para o que aconteceu em 11 de março de 2011. Às 14 horas e 46 minutos, hora local, um terremoto monstruoso, com magnitude 9.1, sacudiu o país com uma violência inimaginável. O epicentro, localizado a quilômetros da costa nordeste do Japão, desencadeou um tsunami colossal, com ondas que chegaram a 40 metros de altura. A água invadiu cidades inteiras, engolindo casas, prédios e tudo o que encontrava pela frente. Carros, barcos e até mesmo trens foram arrastados como se fossem brinquedos. O tsunami atingiu a usina nuclear de Fukushima Daiichi, causando uma série de explosões e vazamentos radioativos. O terremoto e o tsunami de Tohoku deixaram um rastro de destruição incalculável. Mais de 15 mil pessoas morreram, mas o Japão se dedicou à tarefa monumental de reconstruir suas vidas e seu país. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos momentos mais aterrorizantes da fúria da Terra. Vimos como a força bruta da natureza pode moldar o nosso mundo em questão de segundos. Mas também testemunhamos a incrível capacidade de resistência do espírito humano. A maneira como comunidades devastadas se unem para se reerguer, reconstruir e seguir em frente é uma prova inegável da nossa força interior. Sim, terremotos são eventos assustadores, que nos lembram da nossa pequenez perante a grandeza da natureza, mas também nos mostram o quão forte e resiliente a vida pode ser. A humanidade continuará a enfrentar esses gigantes com coragem e resiliência.